Mateus capítulo 14. Amém? Nós vamos meditar no Evangelho segundo Mateus 14, verso 22 em diante. Diz assim: E logo ordenou Yeshua que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Yeshua para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. E Yeshua, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Yeshua. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Yeshua, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Então, irmãos, vamos aqui examinar a palavra do Eterno, do que aconteceu e também a revelação que tem aqui escondida nessa palavra. Amém? Porque a vida de Yeshua é a Torá viva. Então aqui nós temos revelações que estão escondidas nesse trecho, e não só nesse, em todos os textos dos 4 evangelhos. E aqui nós vemos, meus irmãos, vamos primeiro fazer a análise do que efetivamente aconteceu do fato. Amém? Yeshua, ele após multiplicar 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sendo recolhidos, inclusive, 2 cestos cheios, ele fala com seus discípulos para entrarem no barco e irem para o outro lado do Mar da Galileia. Amém? Você tem o Mar da Galileia, e Yeshua estava numa extremidade do Mar da Galileia, e fala com seus discípulos para irem para o outro lado. E enquanto ele despedia a multidão, e despediu a multidão, subiu ao monte para orar. Então, Yeshua, após despedir da multidão, ele subiu para o monte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vocês observem, meus irmãos, que aqui, que quando fala é chegada já à tarde, é que é já chegado o pôr do sol. Amém? Por causa que quando a gente fala tarde e manhã, é que fala do entardecer, já à noite chegando. Amém? E ali nós vemos que já o barco era contrário, e verso 25, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Yeshua para eles andando por cima do mar. Então vocês vejam bem, meus irmãos, Yeshua ele desce onde ele estava no monte e começa a andar por cima das águas do mar. E ali
era a quarta vigília da noite quando isso acontece. Para os irmãos terem o esclarecimento, uma noite do tempo de Israel, no tempo bíblico, ela tinha 4 vigílias. A primeira vigília era das 18 às 21 horas. A segunda vigília era das 21 à meia-noite. A terceira vigília era de 0 às 3 da manhã. E a quarta vigília era de 3 às 6 da manhã. Então, Yeshua, ele já está... Os discípulos ficaram durante quase 9 horas ali, sendo prejudicados ali com aquele vento, com aquela tempestade. E ali no final da noite, na quarta vigília, Yeshua aparece para eles andando por cima do mar. Amém? E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo que era um fantasma, e gritaram com medo. E Yeshua, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não é nenhum espírito da treva, sou eu, Yeshua HaMashiach. E ali Pedro, querendo exercitar sua fé, louvado seja o nome de Adonai, ele responde para Yeshua dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então Pedro, ele quer também passar por cima das águas, ir até Yeshua por cima das águas. E Yeshua concorda com Pedro. No verso 29, como quem diz, por que não? Vem por cima das águas, ande por cima das águas do mar da Galileia. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Vocês vejam, meus irmãos, que estava o vento e o barco estava jogando. Amém? Não estava um mar de almirante, não. Estava lisinho, não. O barco estava jogando. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas. Então, Pedro foi a segunda pessoa em toda a palavra de Deus que andou sobre as águas. E Yeshua foi a primeira, mas Pedro chegou a andar sobre as águas. A Bíblia é clara que Pedro andou. Mas sentindo o vento forte, Pedro foi olhar para o problema. Teve medo. Enquanto Pedro olhava para Yeshua, Pedro andava sobre as águas. Quando Pedro olha para o vento, para o problema, para a dificuldade, ele teve medo. E isso é um ensinamento para nós. Porque quando nós olhamos para Yeshua, quando olhamos para o Eterno, nós vencemos os nossos desafios com muita tranquilidade. Até andar sobre as águas poderíamos andar. Porque o Eterno, ele nos mantém confiante, ele nos dá força. E não olhamos para o problema, mas olhamos para o Eterno. E ali Pedro, olhando para Yeshua, andou sobre as águas. Mas ele sentiu aquele vento forte. E aquele vento forte, e as águas certamente balançando muito, ele teve medo. E quando ele tem medo, começa a cair para o fundo. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, veja bem, meus irmãos, Pedro, que estava andando sobre as águas, ele não estava olhando para o problema, ele não estava olhando para a tempestade, para o vento forte, para o mar bravio, ele estava olhando para Yeshua. Quando nós olhamos para Yeshua, o mar bravio parece mar de almirante, o mar bravio parece todo um plano, um tapete estendido para nós. Mas se nós olharmos para o problema ele cresce. Da mesma forma é o nosso dia a dia, meus irmãos. Deus quer que nós andemos sobre os nossos problemas. Deus quer que nós olhemos para Yeshua e vençamos nossos desafios. Porque aquela que olha para Yeshua HaMashiach, olha para a palavra de Deus, olha para a palavra da Torá, já que Yeshua é o verbo que se fez carne. Olhar para Yeshua é olhar para as Escrituras, é olhar para a palavra de Deus, é ler, examinar e sentir a graça do Eterno. Quando nós fazemos isso, nós andamos sobre as águas. Nós andamos sobre as águas desta vida, nós vencemos os desafios e vencemos com facilidade, porque Pedro estava andando sobre as águas, mas ele olhou para o problema, e o vento era muito forte, e ele aí começou a ir para o fundo. E ele era um pescador, quer dizer, era um homem experiente no mar,
mas ali diante de uma tempestade tão forte, ele falou, Senhor, salva-me. E verso 31, e logo Yeshua, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, irmãos, nós que não conseguimos andar sobre as águas, somos homens de pouca fé para Deus. Então, nós temos que exercitar nossa fé em Deus. De que forma, meus irmãos? Examinando a Escritura Sagrada, confiando no Eterno, fazendo a vontade de Deus, porque Ele vai aumentando a nossa fé. Aleluia. E no verso 32 diz que quando Yeshua, que Yeshua estava andando sobre as águas, talvez tenha levado Pedro no colo, ou talvez, provavelmente, porque Pedro não estava mais andando sobre as águas. E quando subiram para o barco, aí acalmou o vento. Que maravilha. Amém? Yeshua entrou no barco, acalmou o vento, e no verso 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque quem pode andar sobre as águas senão o Filho de Deus? E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Então, irmãos, vamos aqui agora, já dita a palavra de Deus, que devemos exercitar nossa fé, que devemos ter confiança naquilo que Deus colocou para nós, meus irmãos. Vamos agora para a palavra profética deste texto. Amém? Vamos aqui voltar ao texto agora, vamos lê-lo na profecia. Amém? Que diz assim, irmãos. No verso 22, diz que Yeshua ordenou os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Nós vamos ver, irmãos, que essa passagem aqui revela tanto a saída de Yeshua desse mundo para os céus, quanto o tempo que ele fica até a sua volta, como ele fala da sua volta também. Vamos aqui examinar pedaço a pedaço para entender o que ele está revelando aqui nesse texto. Primeiramente, ele diz para os discípulos, vão adiante para o outro lado. Só que para chegar no outro lado, meus irmãos, tinha que passar o quê? Pelo Mar da Galileia. Amém? Tinha que passar pelo Mar da Galileia. E ele ia despedir da multidão. Então, vamos ver. E Yeshua diz para os discípulos, vai para o outro lado, se despede, e no verso 23 diz assim, e despedido da multidão, subiu ao monte para orar. Ele vai subir. Amém? Então, você vai ver que esses três eventos, enviar os discípulos, despedir-se e subir, está em Atos capítulo 1, quando Yeshua sobe aos céus após o tempo, ressuscitou, ficou 50 dias aqui na terra e depois subiu aos céus. Então veja bem, quando Yeshua está subindo aos céus, o que ele diz para os seus discípulos em Atos 1, verso 8. Amém? Yeshua fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele está dizendo, ide, vão para ser minhas testemunhas. Amém? Vão adiante. É o que ele diz ali em Mateus 14, vão adiante. E ele envia os apóstolos, vão adiante. E ali ele está se despedindo daquela multidão, da mesma maneira que ele ficou para despedir da multidão. E quando ele se despedia da multidão dos apóstolos, o que acontece? Ele vai subir. Verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então, Yeshua, ele ascende aos céus, amém? Vai ascendendo, até que uma nuvem lá longe, lá em cima, oculta Yeshua dos olhos dos apóstolos, amém? Tanto é que no verso 10 diz assim, estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, que são dois anjos, amém? Que vão falar ali com os apóstolos. E aqui, meus irmãos, no verso 14, no capítulo 14, você vai ver que ele manda os apóstolos, vamos agora voltar à passagem ali de Yeshua despedindo os apóstolos para o outro lado do mar. Então, ele vai despedir a multidão e sobe ao monte e fica lá só. Amém?
Não tem nenhum apóstolo com ele, não tem. E onde ele está agora, meus irmãos, o povo de Deus ainda não teve o traslado até ele. Ele está lá só, como diz aqui no verso 23, no final. Amém? E no verso 24, diz que o barco estava já no meio do mar. O que significa o mar, meus irmãos? O mar, você vai ver em vários textos da Bíblia, mas eu vou citar 2 versículos aqui. Apocalipse capítulo 17, quando fala que a prostituta está sobre muitas águas da terra, aqui no verso 15 diz assim: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, quando águas são tratadas na Bíblia, sempre a referência são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, os outros países do mundo, meus irmãos, para o eterno são águas. Amém? Não Israel, os outros países. Ou seja, todos os povos, multidões e nações, como está escrito explicitamente aqui no Apocalipse, como também no Salmo 65. Amém? Quando o salmista ele diz assim, que o eterno é aquele que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. Então ele compara os mares com os povos, com as nações. Amém? Então, em outros textos da Bíblia também, mares significa as nações. Amém? São os gentios. São aqueles que não estão fazendo parte do povo de Israel, ou seja, não estão nem ainda enxertados na oliveira. Amém? Como nós aqui já estamos enxertados na oliveira, porque quem está enxertado na oliveira não é porque foi enxertado, é porque cumpre a Torá de Yeshua HaMashiach e a própria palavra de Yeshua. Amém? E aqui, meus irmãos, vamos lá ao capítulo 14, ainda de Mateus. Amém? Então, o barco estava no meio do mar. O que significa, meus irmãos, que Yeshua ele vem andando sobre as águas do mar? Porque desde o tempo, meus irmãos, que Yeshua subiu aos céus, ele também está trabalhando de uma maneira na superfície das nações. Você vai ver isso como em Mateus capítulo 28, no verso 20, verso 19. Quando Yeshua também está subindo, esse mesmo evento de Atos, e Yeshua ele fala, amém? No verso 20, dizendo para os apóstolos, despedindo também na hora que ele está subindo, ensinando-os, né? Diz assim, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações e batizando-as, em nome de Yeshua, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que, olha bem atenção, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está conosco até a consumação dos séculos, e Yeshua, ele sai da terra de Israel e vem andando sobre as nações durante 2000 anos. Ele vem andando e vem arrebanhando discípulos dessas nações durante esses 2000 anos, vem enxertando gentios na oliveira, ele através do seu Espírito. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós queremos obedecer Torá e palavra de Yeshua. Então, ele está enxertando. Então, durante esses 2000 anos, ele vem superficialmente nas nações. Amém? Veja bem, irmãos, continuando aqui o capítulo 14, vamos aqui no verso 25 ainda. Mas a quarta vigília da noite, Yeshua, ele é visto. Amém? No verso 25 e 26, e os discípulos viram ele andando sobre o mar. Então, Yeshua, meus irmãos, ele começa a ser notado no final desses 2000 anos. De que maneira, meus irmãos, ele começa a ser notado quando ele começa a levantar dentre os gentios um povo que está querendo obedecer a Torá e que está querendo se afastar da Babilônia. Então, Yeshua agora ele está agindo de uma maneira mais presencial, aleluia, no meio dos gentios, levando, se a gente entender, irmão, 1882 foi levantada a primeira congregação judaico-messiânica na Rússia, meus irmãos.
Amém? Você vê que é o final, já é o final da quarta vigília. Amém? E ali Yeshua começa a trabalhar, começa a operar para que as pessoas venham a praticar a Torá. Aleluia. Amém? E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se. Mas Yeshua falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora você veja outra revelação, meus irmãos. Esse aqui é um momento interessantíssimo disso. No verso 28 diz assim: e respondendo-lhe Pedro, você veja bem, meus irmãos, nós estamos, é um período que o mar está atribulado, as nações estão atribuladas, o mar revolto significa nações revoltas. Você veja o período que vivemos hoje, Rússia, nós vemos Rússia contra a Ucrânia, nós vemos o próprio nosso povo em combate contra 6, 7 países ao mesmo tempo e derrotando os nossos inimigos, meus irmãos, de uma maneira forte. E vemos outros países em guerra ou prestes a entrar em guerra. Então as nações estão revoltas. Está o mar agitado. Amém? E nesse momento que o mar está agitado, amém? Vem assim no verso 28 e Pedro diz, e respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, por cima das nações. E ele disse, vem. Esse vem de Yeshua aqui, meus irmãos, é o vem de Apocalipse capítulo 22. Vamos lá para Apocalipse 22, meus irmãos, ver que coisa linda, meus irmãos. Amém? Olhe bem aqui, Apocalipse 22. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? E o Espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, Yeshua diz, venha. Venha a mim. Como está em João, capítulo 7. Venha a mim. Amém? Louvado seja Deus. E aqui nós vemos, meus irmãos, no capítulo 14... que Pedro, ele desce do barco e anda e vai a Yeshua. O que é isso, meus irmãos? E Pedro simboliza a noiva do Cordeiro arrebatada ao encontro de Yeshua por cima das águas, por cima das nações. Olha que coisa linda, meus irmãos. Pedro, ele vai a Yeshua, e Yeshua vai até um ponto, porque a Bíblia diz, irmãos, sobre o arrebatamento, que o Filho do Homem descerá dos céus. Aleluia, ao som da trombeta e a voz do arcanjo. Em 1 Tessalonicenses, veja bem que quem se dirige a Yeshua é a noiva. Não é o Yeshua. Yeshua aproxima-se, mas a noiva vai até as nuvens. Você observa aqui no capítulo 4, verso 16. Olha bem Pedro ali representando-nos ali, meus irmãos, porque o mesmo Senhor, que é o Yeshua, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele descerá do céu, ele está andando sobre as águas, ele está se aproximando. Mas depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Yeshua se aproxima do barco, e Pedro vai até ele. Aleluia! O mesmo procedimento, meus irmãos, do arrebatamento. Aqui Pedro, ele está representando-nos, amém? E um período de vento forte, amém? Porque, o que é o vento forte? Será que é só as guerras, meus irmãos? Não, são as influências malignas, influências que querem tirar você, meu irmão, minha irmã, do foco do eterno, que querem, esse é um vento que ele vem por fora, querendo tirar você do foco, querendo que você fique fora do povo. Amém? Aquele vento que vem tirando aquela má influência, aquela má conversa, que vai tentando te envolver. E aqui você vem, meu irmão, minha irmã, que Yeshua diz, aleluia, que Pedro diz, Senhor, salva-me. Aleluia. E Yeshua vai, estende a mão, segura Pedro e traz Pedro para si. Ainda fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, se o Pedro, homem de pouca fé, subiu, graças a Deus, né, meus irmãos, a gente tem possibilidade de subir.
desde que a gente não venha ser influenciado pelo vento, não venha ser influenciado pela má companhia, não venha ser influenciado pelo mau conselho, mas viemos ser influenciados pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém? E observe, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Veja bem, irmãos, quem é que vai aproximar do barco? Yeshua e Pedro. Yeshua, o noivo. Pedro representa a noiva. E o barco é ali o povo de Israel que está naquele barco. Então, quando o povo de Israel vê o noivo e a noiva chegando, reconhecerão que Yeshua é o Filho de Deus. Amém? Como está no Apocalipse, também nos livros dos profetas, que quando Yeshua voltar e o povo de Israel olhar para Yeshua e para nós voltando, aí o povo de Israel, o remanescente, né, irmão? 33% vai reconhecer que verdadeiramente é o Filho de Deus, como está no livro do profeta Zacarias, meus irmãos, que eles reconhecerão que Yeshua é o Filho de Deus, né, irmãos? Como está em Zacarias capítulo, aleluia, 12. Zacarias capítulo 12. Olha que lindo, meus irmãos, aqui Zacarias 12, dizendo, meus amados e queridos irmãos, amém? No verso 10. Amém? Mas sobre a casa de David, ou seja, esse remanescente de Israel, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias escreve isso, meus irmãos, 500 anos antes de Yeshua, e ele já falando aqui que Yeshua vai falar para o povo de Israel que transpassaram, e Yeshua foi transpassado, né, irmão, pela lança ali na cruz. Amém? Louvado seja Deus. E aqui foi quando o povo de Israel vai falar, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E é o que está aqui em Mateus 14, amém? Quando o povo de Israel diz, és verdadeiramente o Filho de Deus. E passado por outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E veja bem, irmãos, como eu falei para os irmãos, mar são as nações. Terra para Deus é só a terra de Israel. Então, eles saíram da terra de Israel, passaram pelo mar da Galileia e chegaram na terra de Israel. E o reino milenar será onde? A partir da terra de Israel, a partir de Jerusalém. Então, veja bem, meus irmãos, é uma passagem que as pessoas olham, claro que tem o viés da fé em Pedro andar sobre as águas, mas ela é totalmente profética. Amém? E que o Espírito do Eterno, meus irmãos amados, continue falando ao coração dos irmãos, que a gente possa, meus irmãos, não olhar para o vento, não olhar para mais mau conselho, nem olhar para mais companhias, mas vamos, e sempre quando vier um mau conselho, você retribui com um bom conselho, que é o conselho que está na Torá e na palavra de Yeshua. Amém? Que o Espírito Santo fale ao coração dos amados. Amém e amém. Vamos agora, então, meus